Ok, então nessa videoaula vamos falar sobre essa tradução dos relacionamentos e seus atributos e vamos ver então como que isso vai se dar, né? Vai ser necessário pensar aí agora nas cardinalidades. A gente vai estar levando a chave estrangeira para a tabela que está sendo referenciada, e assim nós vamos trazer aquele nosso modelo conceitual e vamos converter ele para o nosso modelo lógico, né? Vamos lá. As informações mais importantes, né, para a gente traduzir, a gente converter um relacionamento, são o seu tipo, o tipo de relacionamento e a sua cardinalidade, né, mínima e máxima. Vamos levar em consideração as cardinalidades mínimas e máximas para a conversão do modelo conceitual para o lógico. Então nós temos os tipos de relacionamentos, né, que a gente tem mais comum, sempre levando em consideração as máximas nesse caso aqui, que é o relacionamento de 1 para 1, né? Ou seja, levando em consideração apenas as máximas que eu acabei de dizer, né? Então, eu tenho relacionamento de 1 para 1, de 1 para n e de n para n, certo? Então, nós temos essa figura aí. As cardinalidades mínimas, elas vão ser necessárias também, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Mas, de imediato, os tipos de relacionamentos, levando em consideração só as máximas, são esses. 1 para 1, 1 para n e n para n. Né? 1 para 1 seria um relacionamento que só pode acontecer uma vez, né? Ou seja, é igual aquele caso que nós falamos anteriormente do atributo composto, do endereço. Né? O cliente tem um endereço, o endereço é de apenas um cliente, então seria um relacionamento de 1 para 1. De 1 para n, quando eu tenho, né, uma entidade pode se relacionar várias vezes com a outra e a outra apenas uma vez com a anterior. Quando é de n para n, pode acontecer várias vezes de ambos os lados. Aí. Nós já falamos muito sobre essas cardinalidades. Se tiver alguma dúvida, a gente vai voltar nos materiais anteriores, né, para entender um pouquinho. Então, vamos falando aqui também, né, vai acabar voltando aí quem não se lembra direito dessas cardinalidades. Aí. Então, a cardinalidade mínima e a máxima. Então, aí nós temos essas situações. Nós falamos anteriormente das máximas. Né? Agora, levando em consideração a mínima, então, temos o 0 ou 1, né? 0, 1, dentro do parênteses, 1 ou 1, 0n ou 1 ou n. Então, essas possibilidades que a gente tem nas cardinalidades mínimas, certo? Então, 0 ou 1 é no mínimo 0, no máximo 1, ou seja, é chamado de participação opcional, né? Ou seja, você pode ou não ter a ligação, né? Pode ou não existir a ligação e vai existir no máximo uma vez. Né? No mínimo 1 e no máximo 1, quando eu tenho 1 ali dentro do parênteses, então significa que a participação é obrigatória. É no mínimo 1, mas no máximo também 1. Né? Então só vai acontecer uma vez essa ligação e no máximo uma vez. Né? De 0 a 1 é no mínimo 0 vezes, ou seja, é opcional também, é participação opcional. Ou então pode acontecer isso várias vezes. Né? Por exemplo, um cliente faz uma compra, né? Realiza uma compra. Ele pode realizar a compra 0 ou várias vezes. Né? A não ser que você só vai cadastrar se ele tiver comprado alguma vez. Se você for cadastrar o cliente, mesmo sem ele nunca ter comprado, então é 0 ou n. Né? Então ali, 1 ou n também. Então é no mínimo 1, então participação obrigatória, né? Mínimo e máximo várias vezes. Então, olha aqui, nós temos aqui a representação da cardinalidade que nós estamos acostumados trabalhando aí no diagrama de Shen. E aqui nós temos outra cardinalidade do outro modelo, que agora eu me esqueci o nome, né? Depois a gente pode ver. Mas é equivalente, né? Ou seja, 0 ou 1 vai estar representado naquele outro tipo de diagrama, né? Com uma bolinha em cima da linha e um tracinho em cima da linha. Então, 0 ou 1. 1 ou 1 seria 2 tracinhos, né? 0 ou n, então teria uma bolinha e um pezinho de galinha, né? Ligando a outra entidade. 1 ou n teria um tracinho e um pezinho de galinha ligando a outra entidade. Então, não é muito difícil de ver nas duas formas que vocês podem encontrar de diagramas, né? Diagramas conceituais aí. Então, vamos lá. Relacionamento de 1 para 1. Então, ou representado dessa forma ou dessa, né? Então, 1 para 1. Como que eu vou mapear então o modelo para o modelo lógico, o relacionamento de 1 para 1?
vai funcionar assim. Existem algumas regras, né? Então, usando essa tabela aí, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, como que faz esse relacionamento? Quando eu tenho essa situação aqui, levando em consideração, relacionamento de 1 para 1, levando em consideração as cardinalidades máximas, né? E agora vamos incluindo a mínima, como que vai ficar isso, né? A regra de implementação. Olha só, então a primeira aqui é a opção de criar uma tabela própria. Segunda é a de adicionar uma coluna a outra tabela ou pode haver uma fusão de tabelas. Então, dependendo da situação, dependendo da cardinalidade mínima e máxima do relacionamento das duas, a gente vai ter essas situações aqui. Então, vamos ver, ó. Se eu tenho relacionamento 0 ou 1 de um lado e 0 ou 1 de outro, então, olha só, ambas são opcionais, né? Então, ambos os relacionamentos são opcionais. Então, aqui eu posso criar uma tabela própria? Posso. Né? Quando está mais ou menos aqui, significa que é possível. Posso, é permitido, né? Não tem nada que impeça você criar uma tabela própria quando você tem relacionamento 0 a 1 ou 0 a 1 ali, certo? Vamos falar aí como, por exemplo, no caso do endereço que nós falamos, um relacionamento de 1 para 1 ali, né? Vamos pensar na seguinte situação: o cara pode não ter pode ter ou não um endereço cadastrado para ele, né? E o endereço pode estar cadastrado e não ser de ninguém, ou pode ser de um máximo uma pessoa. Então, se eu tivesse esse tipo de relacionamento, o ideal seria adicionar uma coluna, adicionar coluna à tabela, né? A tabela que está sendo relacionada. Por exemplo, a tabela cliente iria adicionar uma coluna chamada endereço. E no caso, se ele é composto, né, decompor ele e colocar lá do jeito que a gente viu anteriormente ali. Colocar rua, número, né? Endereço rua, endereço número, endereço bairro e assim por diante. Então, o ideal é adicionar a coluna. Posso criar uma tabela própria? Posso. Nada impede, mas o ideal seria criar uma tabela única. Quando eu tenho um relacionamento opcional de um lado e obrigatório do outro, né, somente um é obrigatório, então eu posso adicionar uma coluna também? Posso adicionar uma coluna, né? Então vai depender da situação, eu vou adicionar uma coluna à tabela cliente, no caso. E agora o ideal é fazer então a fusão de tabelas, certo? Fusão de tabelas. Então, se eu tenho duas tabelas, né, duas entidades relacionando 0, 1 do lado e 1 ou 1 do outro, então o ideal é que eu junte essas duas tabelas. Depois vamos ver o exemplo ali na frente, a gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Então, vai haver uma fusão, vamos juntar as duas tabelas e formar uma única tabela, né? Até pelo princípio da normalização de dados que a gente viu anteriormente, tá? Se eu tenho os dois lados obrigatórios, né, o ideal também é a fusão de tabelas, certo? Posso criar adicionar uma coluna? Posso, né? Posso adicionar colunas ou haver uma fusão de tabelas. Então vamos ver lá, vamos ver os exemplos aqui. Ok. Então 0, 0, 0, 0, 1 do lado, 0, 1 do outro. Então vamos ver aqui, ó, nessa situação. Modelo conceitual. O aluno representa turma. Então, o aluno pode representar 0 ou várias turmas. E eu tenho um relacionamento aqui de data de início, que o aluno iniciou a representação, certo? E uma turma é representada por 0 ou um aluno. Então, é opcional dos dois lados, né? Então, como que ficaria, né? O mapeamento. Então, a adição de colunas seria o ideal, né? Seria o ideal. Então, como que ficaria a adição de coluna aqui? Então, aluno, né? Eu pegaria então essa data do início aqui da representação e coloco então na entidade que está sendo ligada, né? Que está sendo referenciada. Então, eu colocaria a data de início, ó, representante, data de início, é colocado do lado de turma, certo?
Adicionei coluna, né? Então aqui no caso está falando sobre que eu tenho um relacionamento que tem atributos, né? O atributo do relacionamento vai para o lado adicionado a coluna a outra tabela, certo? Então vamos ver aqui. Então eu tenho aqui essa situação, né? Se eu colocasse do lado de cá, não daria certo, né? Aí vem aquela pergunta de sempre, né? Então, mas da que lado que eu vou adicionar o campo, né? Então vai ficar desse lado. Por quê? Porque aqui, se eu adicionasse aqui o representante data de início, nem todo aluno é representante. Então ficaria um campo que teria muitos valores nulos, né? Muitos valores nulos. Então não seria um problema para o meu modelo, né? Já que um aluno só no meio de todos seria o representante, né? Então ficaria marcado que ele é o representante. Os outros todos teriam que ficar com o campo como nulo, falso, alguma coisa assim. Agora aqui não, aqui eu coloco turma, né? O representante vai ter um ID e aí vai estar dizendo, né, quem que é o representante e a data de início dessa representação ficaria desse lado. Se eu quisesse criar uma tabela própria, poderia fazer dessa forma aqui, ó, né? Deixaria então os dados do aluno do lado da tabela aluno, os dados da turma do lado da tabela turma, e no meio criaria uma outra tabela, né, com os dados das chaves estrangeiras, formando uma chave primária composta para representante, né? E ficaria o ID do aluno e o ID da turma e a data de início da representação, né? Isso aqui seria útil em que momento? Se você quiser ter um histórico disso, eu sempre falo, né? Sempre que a gente fala sobre essa questão do mapeamento, aí, falando sobre relacionamentos, de criação de tabelas extras, aí, às vezes é necessário quando eu quero um histórico, né? Se eu deixar dessa forma aqui, eu só vou saber o aluno que é representante daquela turma naquele momento, porque à medida que eu mudei o representante, o ID do aluno vai ser mudado aqui, né, para qual aluno é representante naquele momento e quando que essa representação iniciou, né? Então não tenho aqui quem foi o representante, perdeu-se o representante anterior, certo? Nesse caso aqui, na criação de uma tabela própria, eu posso deixar vários registros, né? Então, o aluno tal foi representante da turma tal, iniciou em tal dia, né? Aí, então eu tenho todo um histórico de quem foram os alunos representantes de quais turmas, né? E poderia ser de colocar uma data de finalização também, né? E ficaria todo um histórico ali. Então, dependendo da situação, do problema, pode ser que eu use uma tabela própria para colocar esse atributo, certo? Então, é assim que funciona, né? Se eu quiser apenas saber o representante atual, eu passo esse atributo para cá, coloco, né, a chave estrangeira aqui desse lado também, né, de aluno, para poder referenciar, e fica dessa forma. Se eu quiser que haja um histórico, eu vou usar esse modelo abaixo. Aqui, né, a segunda parte, vamos ver agora, quando somente um lado é obrigatório, né? Quando somente um lado é obrigatório. Então, 0 ou 1 no lado e 1 do outro. Então eu posso adicionar uma coluna ou posso fundir as tabelas. Então vamos ver como que funcionaria. Olha só, nesse modelo aqui eu tenho correntista que tem ID e nome e possui cartão magnético, né, que tem número e data de validade. Olha só, então aqui o correntista possui 0, né, 0 ou 1 cartão magnético. O cartão magnético é de 1 e somente um correntista. Então, obrigatório é o cartão magnético ser de um e somente um correntista, ou seja, é obrigatório relacionamento. Então, não tem um cartão magnético que não esteja relacionado a um correntista, certo? Então, aqui, ó, o ideal seria a fusão de tabelas, que seria essa parte aqui de baixo, né? E é o recomendado, alternativa preferida. Claro que não é obrigatório, como a gente já falou, né? Vai depender da situação. Então, ó, posso fazer assim, colocar correntista, o ID, né? O ID, no caso do correntista, ficaria sendo a chave primária, o nome dele aqui,
E aí vem o número do cartão e a data de validade do cartão dele aqui, certo? Então ficaria numa tabela só. Então dessa forma é a forma ideal. Ou posso deixar também em tabelas separadas, adicionando apenas uma coluna, né, ao lado do cartão magnético, que é o que? É a chave estrangeira referenciando o correntista, né? Então eu poderia ter aqui uma tabela para o cartão magnético e referenciando, né, de quem que é esse cartão? Do correntista tal, né? Então eu tenho aqui a chave estrangeira referenciando o correntista, dessa forma, ok? Então a forma preferida seria fusão, mas também isso aqui não está errado, né? Então, como a gente já falou anteriormente, né, um modelo conceitual ele pode gerar vários modelos lógicos, né? Então, vai depender de como você pensou o seu modelo. Pode, desde que seja equivalente, ou seja, pode adicionar ou pode fundir, né? Criação de uma tabela própria aqui não faria sentido, né? Criar uma tabela só para dizer o número do cartão e o ID do cartão ali, o ID do correntista, né? E referenciar, já que o cartão não iria mudar de mão, não faria muito sentido, né? Então vamos lá, próximo aqui. Quando eu tenho os dois lados obrigatórios, não? Quando eu tenho um dos dois lados. Então o ideal é a fusão de tabelas também, mas eu posso também criar, adicionar uma chave estrangeira em uma das nossas tabelas. Então aqui eu tenho um modelo, um diretor geral, né, que tem o ID e tem o nome. Ele dirige, tem a data de início da gestão, se quiser colocar como atributo, né, saber quando é que ele começou. E o campus, tem o ID e tem o nome também. Então tem o diretor dirige um e somente um campus, e o campus é dirigido por um e somente um diretor, né? Então eu tenho aqui esse relacionamento de ambos obrigatórios. Então vamos lá, como ficaria? A fusão de tabelas, que é o ideal, seria esse daqui: pegar o campus, colocar o ID do campus e o nome do campus e nome do diretor e data de início da gestão, que é esse atributo, né, do relacionamento, fica também nessa tabela única, certo? Se você quisesse também, poderia ser o diretor geral também, né, ficaria, e o nome do diretor, aí vem o nome do campus e data de início da gestão, também poderia, né? Então, qualquer dos dois lados ali, desde que fundisse as tabelas, né, pode ser utilizado. A outra forma é adição de coluna. Então, vou pegar, tem o diretor geral de um lado e tem o campus do outro. Vou colocar o ID do diretor geral para referenciar ele, né? E colocar a data de início da gestão aqui do lado do campus. Ficaria dessa forma, né? Essa tabela aqui e a outra tabela de direção geral. Ficaria ligado dessa forma e os dados da chave estrangeira referenciando o diretor geral e a data de início da gestão aqui. Beleza. Esse relacionamento de 1 para 1 costuma ser, né, os tipos de relacionamentos mais complicados, né, mais complicados que tem. Porque nós vamos ver os outros é bem mais simples do que isso que nós vimos até agora, né? Então, um relacionamento de 1 para 1, ele traz esses tipos de situações aí, dependendo da situação, como nós vamos mapear. Já o relacionamento de 1 para N, ele é bem mais tranquilo, né, do que o de 1 para 1. Nós vamos ver agora esse relacionamento, vocês vão ver que é muito mais tranquilo. Então, ó, como é que funciona o relacionamento de 1 para N? Então, nesse caso, a gente sempre vai preferir usar adição de colunas. Ou seja, não importa a quantidade mínima, né, e a máxima. A máxima vai ter N de um lado, tendo N de um lado, né, não interessa aí a mínima. Então vai ficar muito mais tranquilo para a gente não precisa levar em consideração nada disso. O que vai acontecer? A chave estrangeira vai sempre para o lado do N, né? Então vai funcionar sempre assim. Então é bem tranquilo. Ó. Funcionário, tem aqui funcionário com ID e nome, possui dependente. Então funcionário possui 0 ou vários dependentes, dependente tem um e somente um funcionário, né? É de um e somente um funcionário. Então como que funcionaria, né? Como que isso aqui iria ser mapeado? Simplesmente pega-se a chave primária de funcionário, né, coloca-se uma chave primária independente referenciando a chave primária de funcionário. Adiciona uma coluna aqui, né, com a chave estrangeira. Então aqui, ó, ficaria o ID, né, o nome do dependente e
o ID do funcionário, que está referenciando o funcionário, a chave estrangeira que vai referenciar o funcionário. Então sempre será dessa forma, né? Mesmo que aqui seja 1 ou N, a cardinalidade mínima que fosse 1 também não teria importância nenhuma. Sempre a chave estrangeira vai para o lado do N, certo? Então vamos sempre pensar nisso. É o primeiro exemplo. O segundo exemplo, nós vamos ver aqui, ó, tenho aqui a situação de venda, né? ID, cliente, data e valor. Então, uma venda possui um ou vários itens de venda, né? Então, tem ID, produto, quantidade e valor do item. E o item de venda está em uma e somente uma venda, né? Um item de venda. Então, eu tenho N do lado do item de venda. O que acontece? Então, o ID vai ser colocado uma chave estrangeira aqui, itens de venda, referenciando venda. Então, ó, foi colocado os atributos, né? A chave primária, produto, quantidade, valor do item. E aqui, ó, venda ID, que é a chave estrangeira, está vermelhinha aqui, né? Está referenciando venda, né? Que está desse lado. Lá no BR modelo ficaria uma chavezinha, antes era dourada, agora está um pouquinho mais escura do que dourada, né? Mas é a chave estrangeira desse lado, referenciando venda, que está do outro lado. Ok. Então vocês viram que é bem tranquilo. O relacionamento de 1 para N, ele é um dos mais tranquilos que tem. É simplesmente adiciona a chave estrangeira no lado do N, né? Ou seja, do lado que tem o N, vai a chave estrangeira da outra tabela que está sendo referenciada para lá. Né? Ou seja, fica a chave estrangeira referenciando a outra chave primária da outra tabela. O N para N também tranquilo, né? Também bem mais tranquilo. Por quê? Porque nós sempre deveremos criar uma tabela própria. Então, toda vez que tiver um relacionamento de N para N, eu vou criar uma tabela própria no meio, né, para representar esse relacionamento. Então, como que vai funcionar? Tem o ID, engenheiro, né, tem ID e nome, e tem o projeto, tem ID e título, e tem uma atuação no meio com a função. Então, ó, um engenheiro atua em 0 ou vários projetos, um projeto tem atuação de 0 ou vários engenheiros. Nesse caso aqui, eu vou criar uma tabela própria para atuação. Posso usar um nome, né? Vou dar um nome para essa tabela e vou criar uma tabela própria para o relacionamento. Então, ó, o engenheiro fica com o ID e nome do lado dele, o projeto fica com o ID e título do projeto aqui. Aí, o que eu vou colocar? Duas chaves estrangeiras, uma referenciando engenheiro e outra referenciando projeto. Né? E isso vai se tornar a chave primária composta e, ao mesmo tempo, vai ser a chave estrangeira, referenciando as duas tabelas. Então, isso vai formar a chave primária e o outro atributo fica aqui também, né, na tabela do meio. Então, isso vai formar a chave primária e, ao mesmo tempo, vai ser parte dela vai ser chave estrangeira referenciando o engenheiro e a segunda parte, chave estrangeira referenciando o projeto. Pronto. Então, dessa forma, eu tenho uma tabela. O nome da tabela aqui, você pode, né, geralmente se utiliza colocar o nome das duas tabelas que estão relacionadas. Engenheiro projeto, né? Engenheiro atua projeto, alguma coisa assim, para lembrar do que se trata essa tabela, ok? Então sempre vai ser dessa forma, né? Tem relacionamento de N para N, nem que seja 0 ou 1 do outro lado, a mínima, pouco importa, nós vamos sempre gerar uma tabela no meio, ok? Nós temos o professor, tem ID e nome, disciplina tem ID e nome. Então o professor leciona 0 ou várias disciplinas, uma disciplina lecionada por um ou vários professores. Então eu tenho aqui a situação onde tem um relacionamento de N para N. Mesmo que esse daqui não tenha atributo, mesmo assim eu vou gerar uma tabela própria para ele. Então, ó, fica os atributos do professor de um lado, fica a disciplina, os atributos de disciplina do outro, e no meio eu vou trazer então duas chaves estrangeiras, uma referenciando professor, outra referenciando disciplina, e ao mesmo tempo sendo a chave primária da tabela disciplina professor. Se quiser colocar mais colunas aqui, mais atributos, né, mais campos aqui, poderia colocar a data de início, né, a data de finalização. Então, pode ser, ok? Desde que você, dessa forma aí, você tem um relacionamento e tem como ter um histórico. Detalhe importante, se o mesmo professor for dar a mesma disciplina em um outro ano, isso vai ser alterado, né? Então, se eu quiser colocar, ter um histórico realmente
eu teria que colocar uma outra chave primária para essa tabela. Então, às vezes, pode ser necessário ou criar mais uma chave primária para essa tabela do meio e deixar isso aqui apenas como chave estrangeira. Às vezes pode ser útil, né? Se você quiser ter um histórico completo da situação, certo? Então, se você quiser saber que o professor deu aula no ano de 2010, não, vamos supor, no ano de 2020 o professor Marco deu aula de banco de dados 1, né? O terceiro período de ADS. Beleza. Ele começou no início do ano e foi até o final do semestre. Já em 2021 foi o professor Toponiak, vamos dizer, né? Então ele começou no primeiro semestre, né? Começou em fevereiro e terminou em julho, vamos supor, né? E aí depois no outro ano, vamos supor que em 2023 o professor Marcos de novo. Aí, se tivesse as datas e não tivesse uma chave estrangeira própria, eu não poderia repetir, né? Não poderia repetir porque eu já teria dado essa disciplina. Então, o código do professor ia ser o mesmo e o código da disciplina também. Então, ia dar uma chave primária duplicada. Não poderia colocar, né? Eu teria simplesmente ir lá e atualizar o ano, né? Atualizar o período de início atualizar o período de início e o de finalização, né? Se eu quisesse que permanecesse que em 2020 o professor Marcos deu essa disciplina, em 2022 de novo, então eu teria que colocar uma chave primária para essa tabela do meio, né? Ou então um campo a mais como chave primária, né? O campo ano, por exemplo, poderia ser, se você adicionasse o campo ano e ficaria com chave primária composta de três campos, aí daria certo, né? Porque aí não repetiria a chave primária, ok? Ou então criar, né, um ID e colocar os campos logo abaixo. Ok, espero que tenha ficado entendido aí, né? Então esses são as partes, né, as formas aí até agora que nós vimos, né? Então, como mapear o relacionamento de 1 e 1, né, considerando apenas as máximas. Vocês viram lá que se for opcionais dos dois lados, né, o ideal é que você crie uma tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, cria uma. O ideal aqui, se você tem opcionais dos dois lados, é adicionar uma coluna. Nada impede também de você criar uma tabela própria, né? Se for opcional de um lado e obrigatório do outro, você vai fundir as tabelas. Se for obrigatório dos dois lados, ou seja, a cardinalidade mínima for um dos dois lados, vai fundir também as tabelas. Só não funde as tabelas quando é opcional dos dois lados, né? O ideal, né? Então aqui a gente pode ver essa opção, né? Como fazer. Já no 1IN e o NN é bem tranquilo, né? O 1IN, a chave estrangeira vai sempre do lado do N e o NN tem sempre uma criação de uma tabela própria para o relacionamento. Então essa é a forma de mapear aí os nossos modelos, né? Os nossos relacionamentos para o nosso modelo lógico, tá? Então, na próxima videoaula nós vamos continuar falando sobre esse mapeamento, falando sobre as especializações e generalizações.